Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 28 de novembro de 2016, nós estamos reunidos nesse centro espírita, que é um porto de luz, que nos acolhe todas as segundas-feiras para estudarmos a obra Renúncia. Nós vamos nos unir em pensamento para fazermos a nossa prece de abertura. Divino amigo, amor de nossa vida, amigos espirituais aqui presentes, nós unimos os nossos pensamentos para te falar, Senhor, da vida, da nossa gratidão, de estarmos aqui no Porto de Luz, para juntos estudarmos uma obra magnífica, psicografada pelo nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Renúncia, porque é preciso ser muito grande para começar a renunciar. E devemos, Senhor da vida, começando com renúncias pequenas, infantis até, para que possamos um dia nos arvorar a realizar verdadeiras renúncias, mostrando a nossa maturidade espiritual. Ajuda-nos na compreensão da obra, Senhor. Inspira-nos, ajuda-nos a dilatar a consciência, para que possamos tirar o espírito da letra. É em Teu nome, Senhor, que aqui nos encontramos, e envolve, por misericórdia, a todos nós aqui presentes. Vamos então? Então vamos, a nossa querida irmã Aramita vai fazer, é a nossa continuista, vai fazer uma recapitulação de onde nós estamos na obra Renúncia. Então, na semana passada, nós vimos o Antero de Villamil, de Oviedo de Villamil, ficou sozinho, né, em casa, né, em Santo Honorato, com o tio moribundo e a prima gravemente enferma. Daí a 2 dias o tio falece e ele ficou muito amargurado, porque ele estava sozinho, cuidando de tudo, com as coisas, com as preocupações, com as dores dessa varíola. E ele sai, no dia seguinte ele tranca a casa bem fechada e sai para ir providenciar o enterro do tio. Enquanto ele sai, nesse ínterim, né, a Susana, que a carta que ele enviou para Blois chega, e o tio Jacques ia mandar alguém para ir a Paris ver como estavam as coisas. Mas a Susana se ofereceu, porque ela queria ver a rival, ela se ofereceu para ir ela mesma, né? Então ela pegou um servo de confiança, o Pierre, e veio para Paris. Quando ela chega na casa da mulher do primo, ela encontra os maqueiros já querendo recolher o Inácio Villamil e levar a Madalena. Só que a Madalena ainda estava viva e ela não deixou. Ela disse que não, botou eles para correrem, mas ao mesmo tempo que ela não deixou, o pensamento traidor passou pela cabeça dela, que aquele era um bom momento para ela se livrar da rival, que ela podia deixar os carregadores levarem, que ela estava mesmo mais para lá do que para cá, que ninguém ia dar pela falta dela. Tava as moscas, né? Tava as moscas, ela não reagia, estava meio comatosa, né? A febre alta, mas ela ainda não
rasgo de consciência, não deixou. E nós paramos exatamente na parte onde ela deduziu que o Antero tinha ido ao cemitério dos inocentes para providenciar a sepultura para o tio, e deixou o Pierre tomando conta da casa para ninguém entrar, e ela está indo ao encontro, ver se encontra o Antero no cemitério dos inocentes. Essa parte é constante. Então vamos lá então. Então tá todo mundo em... Qual é a cidade que eles estão? Paris. Pleno surto variólico. Em pleno surto, Madalena já mais para lá do que para cá. O primo ao qual ele é apaixonado, é ele que está cuidando. Lembra que Madalena está grávida. Susana, apaixonada pelo esposo de Madalena, aproveitando, como disse a nossa irmã Aramita, esse momento, disse: agora eu me livro dela. E realmente a primeira ideia teria sido muito mais fácil, teria sido deixá-la, ter sido levar Madalena, e tudo estaria resolvido, mas algo a impediu de realizar isso. Mas vamos ver o desenrolar da história. A prima de Cirilo, como é o nome dela? Susana Davenport. Susana não se enganava. Logo na portaria encontrou o sobrinho de Dom Inácio, que esperava a vez de ser atendido por gordo abade, chegado de poucos instantes. Esse gordo aqui, Emmanuel colocou já para mais ou menos retratar e relatar a atitude mental dessa criatura. Chegado de poucos instantes, Antero acolheu a jovem com infinita alegria. Era alguém que chegava para compartilhar de seus trabalhos e angústias. Susana contou-lhe o feito terrível da manhã e, observando-lhe a inquietação justa, informou que a porta de entrada estava agora sob a guarda de um servidor fiel, que é o Pierre. O rapaz relatava as lutas e amarguras experimentadas, até que o eclesiástico, velhinho, amável e bonacheirão, com bondade, esse bonacheirão seria de bondade, né? De rosto marcado pela varíola impiedosa, ele já tinha passado pela varíola, então já se tornava imune, não é isso? Isso. De rosto marcado pela varíola impiedosa, o chamou para anotar as devidas declarações. Aproximara-se. Muito trabalho, reverendo? Perguntou a moça, desejando amenizar a triste situação. Ah, sim, minha filha. Aqui estou a postos há 3 longos dias, sem companheiros que me substituam. Ainda bem que já sofri a pérfida enfermidade que nos tem castigado com tanto rigor. E o abade Montre abriu um caderno de notas provisórias. Susana contemplou curiosamente a nominativa das últimas pessoas sepultadas. Entre os mortos da véspera, leu um nome que constituía a seus olhos impressionante coincidência: Madalena Vilar. Ela só precisava mudar as últimas para ficar Villamil. Ela já olhou, o nome foi direto em cima de uma criatura chamada Madalena Vilar, que morreu. E olha a coincidência, o resto da coincidência. Sim, a idade. Espanhola. Que nem a Madalena. Aí o destino não ajuda também a pobre. Mas é justamente aí o processo das provações. Ah, mas põe tudo igual. Porque Olha, qual foi? Olha só, gente. Por 3 letrinhas, tia. Coitada da Susana. Olha, qual foi a primeira oportunidade dela? Os carregadores. Os carregadores. Passou, tia. Já... Passou, foi a primeira aprovação dela. Lembra que esses espíritos aqui,
Estão em processo de provações. Eles não estão espiando, estão provando, passando por provações. Por provações. Então, as provações, olha, é a hora da prova. A primeira, está tendo a oportunidade, porque qual era o ódio dela? Era justamente de Madalena. Então, Alba Lucínia em outra encarnação. E ela tinha o desejo de matar a Alba Lucínia, agora revertida na personalidade de Madalena. Então, a primeira oportunidade com a sua rival, carregadores, os soldados lá, eu poderia se fingir de morta, dizer, eu não vi nada, nem sabia, e deixava, mesmo sabendo que ela, Madalena, ainda estava viva. Então, foi a primeira. A segunda aprovação agora Agora foi para acabar. o nome. Essa prova tá mais difícil, né? Mas é assim que faz. Ela vai o quê? Aquela prova era de múltiplas escolhas, ela passou raspando. Agora essa dissertativa, ela... Por isso que o Emmanuel colocou aqui coincidência, né? Uma impressionante coincidência. Porque não é coincidência. Isso faz parte da sua provação. Por que a titia para fazer essas observações? Para nós pensarmos quando as coincidências chegarem em nossa vida. Nacionalidade, o bairro, mesma coisa. Só são 3 letras a diferença. Espanhola, procedente do Arrabalde, de Santo Honorato, tudo do mesmo lugar, com 20 anos de idade. Susana não mais ouviu as declarações de Antero ao superintendente do grande estabelecimento funerário. Pronto, fixou na ideia dela, ela já ficou aqui, a cabecinha ela já não ouvia mais ninguém, ela já caiu em tentação. Gente, o que o Pai Nosso diz? Livra-nos de todos os males, livra-nos das tentações. O que é tentação? O que é tentação para o Álamo? É tentação para mim? Não. Nem sempre. Então a culpa é da tentação ou da fragilidade que está em mim? Da fragilidade que está em ti. Então eu tenho que me libertar da tentação que está em mim ainda, que são as minhas fragilidades. Trocando em miúdos. Se de repente a Aramita adora um cigarro, a Carla uma cerveja, não suporta cigarro, tem aqui um maço de cigarro. Para quem será a tentação? Para a Aramita, porque ela gosta de. Então, para ela é uma tentação. Para a Carla não significa absolutamente nada. O mal está onde? Dentro da Aramita. Dentro da Aramita. Então, olha a confusão da Susana. ela cegou, né? Ficou cega. Abriu um caderno, então, leu o nome, Madalena Vilar, espanhola, procedente, tudo certinho. Susana não mais ouviu as declarações de Antero, o então apaixonado por Madalena, ao superintendente do grande estabelecimento funerário, para só pensar nas ideias extravagantes que lhe acudiam ao cérebro atormentado. Caiu em tentação. Defender a rival contra os carregadores infames, mas também não queria perder a sua oportunidade em renovar a grande tentativa de suas paixões inferiores. Porque ela está pensando, olha, eu não a matei, porque se eu ficasse calada, eu estaria ajudando a matá-la. Mas eu posso me livrar dela, matando sem matar. Só uma meia-verdade. Uma meia-verdade. Reagir ao impulso criminoso de incluir a esposa de Cirilo entre os cadáveres destinados à vala comum. E agora estava considerando que, se o plano constituísse uma falta, esta não seria tão grave aos seus olhos. Esse que é o tchan, né?
é justificar os nossos erros. Você diz, não, mas não é tão assim, né? É só, e a criatura vai justificando, tentando amenizar os seus erros horrendos. Então, não é tão assim ruim. Eu não mandei matar, evitei a vala para ela. Comparando com a terra viva, não é nada. Eu não digo é que foi nada. sem querer. O nome da morta, ali registrado fortuitamente, sugeria-lhe um rol de projetos nefandos. A rival poderia passar, doravante, a partir de agora, por morta, se Antério de Oviedo aderisse aos seus propósitos. Bastaria modificar o nome Vilar para Vilamil. Além disso, a seu ver, no quadro da sua paixão mesquinha, a providência seria uma retificação do destino. Jamais poderia amar outro homem a não ser Cirilo Davenport, o Brad Pitt. O sobrinho de Dom Inácio Vilamil, por sua vez, segundo lhe confessara, jamais se uniria a outra mulher que não fosse Madalena, a Angelina Jolie. Isso mesmo. É para acabar, né? A ideia estonteava. Mas isso, gente, a gente brinca, mas muitos de nós carregamos ideias fixas e nos enrolamos com a lei. Um processo de monoideia. A ideia estonteava. O veneno sutil da tentação, olha aí, Emmanuel, empolgou-a por completo. Pronto, caiu. Colou de vez. Colou de vez. Agora o que acontece? A tentação estava onde? Dentro dela. A paixão enlouquecida por Cirilo. Há séculos. Tudo porque ela não soube aceitar um não. Esperou ansiosa que o rapaz terminasse o diálogo com o abade Montreux, e quando ele se dispunha a regressar, pediu-lhe 1 minuto de atenção para assunto de grande importância para ambos. O moço atendeu curioso e solícito. Afastando-se alguns passos até a sombra de velho muro, Susana começou discretamente. Nunca pensei tanto na sua situação como agora. Dona Margarida já não é deste mundo. Seu tio acaba igualmente de partir e Madalena exige os seus cuidados. Não considera, porventura, as lutas que o esperam? Desde que me confiou seus padecimentos íntimos em troca da minha confiança fraternal, reflito na insatisfação da sua alma generosa. Sim, tudo isso é verdade. Confirmou ele num suspiro. Lembra no livro 50 anos depois, qual era o nome dela, da Sabina? Cláudia. Cláudia Sabina é dela, ela é uma pessoa que sabe falar muito bem, usar as palavras. Ela colocou Adriano na palma da mão dela, você lembra? Ela consegue articular, movimentar, ela não perdeu. Isso é uma conquista dela, maravilhosa, só que ela usa para o mal. Quando ela pegar esse potencial dela e usar para o bem, ela dá um salto na sua evolução. Porque ela tem, isso é dela, ela sabe utilizar as palavras. Imagina essa criatura fazendo um diálogo fraterno. Né? Eu disse, é verdade, você está certíssima, porque ela sabe usar as palavras, ela conhece a necessidade do outro e sabe dizer exatamente o que o outro precisa. Então, isso é bom, isso não é ruim. A forma, a direção é que está equivocada. Para que ela está usando esse talento é que a torna indigna. Mas o talento é maravilhoso. Ela só está usando de forma errônea. Esta situação me impressiona e comove.
porque suas aspirações irrealizadas são gêmeas das minhas. Sofro ainda mais porque estou certa de que Cirilo se casou com Madalena mais por um capricho. Meu primo não poderá amá-la, nunca, e reconhecendo tudo isso, vejo-o, por outro lado, incapaz de eleger outra mulher. A jovem de Blois consegue convencer qualquer suicida a não cometer o suicídio. A jovem de Blois ia percebendo o profundo efeito das suas palavras. Mostrando-se sumamente reconhecido ao seu cuidado, o sobrinho de Dom Inácio, Antero, acrescentou: Estamos de perfeito acordo. Ela aproveitou a brecha e lançou a grande interrogação. Não será justo retificar tão avaro destino por nossas próprias mãos? O rapaz, que há 2 dias vinha refletindo no melhor meio de subtrair Madalena ao marido emigrado, embora a luta íntima por se desembaraçar de semelhante sugestão, perguntou atônito: Retificar? Mas como? Não será tão difícil, murmurou ofegante a jovem. E passou a expor o plano que lhe acudia ao cérebro apaixonado. Pagariam ao abade Montreuil o trabalho de emendar a grafia do nome da enterrada da véspera. Madalena Villamil e não Vilar, para todos os efeitos. Identificariam o sepulcro com os adornos preciosos antes que eventuais interessados pretendessem descobrir qualquer engano. Em casa, contudo, tratariam a enferma com desvelado carinho e, logo que melhorasse, notificá-la-iam por carta que ela, Susana, se incumbiria de expedir em Blois, que Cirilo havia perecido em naufrágio antes de chegar às terras americanas. Naturalmente, grande desgosto lhe adviria, mas Antero buscaria distraí-la, levando-a para a Espanha ou mesmo para a colônia sul-americana, onde já tinham parentes. Ela, Susana, compeleria o velho pai a partir e procuraria renovar seus ideais amorosos junto do homem amado, enquanto ele, Antero, conquistaria a prima, acenando-lhe com risonho por vir. A pessoa está tão fascinada que ela cria a história e acredita nisso. São os planos perfeitos. Os planos perfeitos. E ele vai traçando e acredita nisso, piamente. É um perigo. É você fazer plano sem perguntar se o outro quer participar disso. Não é verdade? O mosto castelhano estava enlevado. Afinal de contas, não era isso mesmo que tentara em vão descobrir? Procurar ardentemente uma fórmula sutil que somente agora lhe aparecia por inspiração de Susana, ali junto dos sepulcros, onde não havia olhos nem ouvidos humanos capazes de recolher o segredo terrível. Só esqueceram que tinha espíritos lá, né? Olhos humanos. Olhar fixo, abstraído de quaisquer outras cogitações, ele experimentava a renovação dos recalcados impulsos. A sugestão dava-lhe a vitória. Sentiria prazer em comunicar a Madalena que o marido se abismara no torvelinho das águas insondáveis. Levá-la-ia à Espanha e de lá, se possível, demandariam a América do Sul, cheia de lendas fantásticas. Daria largas ao espírito aventureiro que lhe palpitava nas veias. A prima, em breve, se escapasse a varíola,
teria uma criancinha necessitada de proteção paternal. Dar-lhe-ia essa proteção. E aos seus olhos afigurava-se incrível que Madalena lhe repelisse a afeição em tão duras circunstâncias. A filha de Jacques acompanhava-lhe a expressão fisionômica, visivelmente satisfeita. Como a despertar de um sonho, o moço acentuou: Magnífica inspiração! Há 2 dias buscava em vão um meio de reconstituir minha tranquilidade. Realizando esse plano, já não serei o mais desgraçado dos homens. Ainda bem, retrucou a jovem em tom de alegria. Mas os detalhes? Volveu Antero ansioso. E o servo que te acompanha, e lá está à nossa porta? não te incomodes. Esclareceu resoluta. A título de preservar-lhe a saúde, mandarei que me espere no posto de muda próximo de Paris. Quanto ao resto, é muito fácil para nós ambos. Amanhã mesmo, aqui voltarei para providenciar um mausoléu adequado a Dom Inácio e filha. Logo que Madalena melhore, regressarei a Blois, onde cientificarei a meu pai do seu falecimento. Sabendo quanto ele a estima, convirá que te mudes para algum bairro distante ou para Versalhes, porque naturalmente desejará visitar-lhe o túmulo e rever a casa onde ela se finou. Um mês depois do meu regresso, escreverei de Blois, comunicando-te, como a tua prima, o naufrágio de Cirilo e a nossa resolução, minha e de papai, de seguir para a América. Desse modo, a meu ver, tudo ficará bem concluído. A mente dela é muito rápida. Muito. Você imagina que há 50 anos depois, no livro 50 anos depois, o que ela fez? Ela pegou uma pessoa que era a serva, inseriu a serva dentro da casa, a serva infiel, dentro da casa de Alba Lucina. Foi na madrugada, pegou uma criança abandonada, não é isso? Aquelas mulheres que... Como é que chamava? Da Roda dos Enjeitados. Roda dos Enjeitados, obrigada. Na Roda dos Enjeitados, pegou ali um recém-nascido, ou seja, alguma mãe que pariu e abandonou, levou, drogou a Alba Lucine. Tudo isso foi a armação da Cláudia Sabina. Drogou a Alba Lucínia. De repente, ela ali drogada, coitada, dormindo, o marido viajando, pegou aquela criancinha e colocou ao lado dela, como se ela tivesse acabado de parir. A Célia ouviu o choro da criança, correu. Quando ela correu, que ela viu a criança, ela pensou que a mãe tinha parido realmente. E a Téria fez questão de dizer isso. Só que, para surpresa, quem chega foi a Célia. O Elvídio Lúcio, o esposo de Alba Lucínia. Não, mas aí a Célia já tinha mudado tudo. Mas aí a Célia foi assumiu, dizendo que aquela criança era dela. E fora também que a Cláudia mandou matar o próprio marido, não foi isso? Também o Lólio. E Lólio nada mais é, quem é agora? Antero. Ela mandou matar. Porque ficou entendido que quem era o pai do filho de Célia era justamente o Lólio. A confusão, tudo isso ela criou. E aqui novamente você vê essa mente extremamente ardilosa, criando uma nova história, mudando a história de todo mundo. Essa criatura aqui, quando pegar toda essa cabecinha dela para começar a ser uma escritora, vamos lá. Antero mal escondia a grande surpresa. A jovem argumentava, tão clara e naturalmente, que as providências mais se assemelhavam a velho projeto apenas dependente de oportuna aplicação. De qualquer modo, entretanto, a satisfação do moço espanhol era enorme e intraduzível. Depois do solene juramento de sigilo perpétuo,
Dirigiram-se ao oratório do abade superintendente, a quem Susana falou neste termo. Ou seja, Susana aqui acabou de tirar 0. E ele também, 0. Perdeu a encarnação. Ele está colando e colou tudo errado. Ele colou tudo dela. Colou tudo dela e ela perdeu aqui agora, nessa atitude, ela perdeu a reencarnação e arrumou débitos maiores para o futuro dela. Ou seja, passaram-se quase 14 ou 15 séculos. Sabe Deus o que esse povo já passou, o quanto foi preparado para esse momento. E no momento da provação, ela colocou tudo a perder. Por isso, gente, que o nosso Senhor Jesus, todo aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la. Então, que nós possamos a não querer estar sempre atendendo aos nossos caprichos, prejudicando a outrem. Sim, isso começou justamente de um não. A rejeição, ela era uma menina pobre como Cláudia Sabina. A rejeição fez com que ela com esse jeito dela manipulador, fez com que ela se tornasse praticamente, vamos dizer assim, amiga íntima de Adriano, que era o imperador, e ao qual ela manipulava. E hoje, nesse momento, Cláudia Sabina acaba de tirar 0, perdendo a sua encarnação por causa de um fofo. Não é um fofo, é o fofo. É um fofo. Tem tantos que ele só. Tantos fofos na vida, a criatura vai encasquetar justamente com esse. Vamos lá. Reverendo Montreux, desejamos um grande obséquio de sua parte. Dizeis sem receio, minha filha. Respondeu o interpelado com benevolente sorriso. Antero parecia hesitante e a jovem prosseguiu. Por nossa infelicidade, perdemos ao mesmo tempo um tio e uma prima e desejaríamos que seus túmulos ficassem fronteiros. Isso não é difícil. Retrucou o eclesiástico. Mas como talvez não ignorem, as autoridades religiosas ordenaram a abertura de certa zona do cemitério aos que possam concorrer para as nossas obras pias, com os óbolos mais vultosos. Assim sendo, poderemos atender ao vosso desejo, mas isso custará mais 50 francos. Entendeu, abade? Quando o Emmanuel faz questão de chamar lá o gordo, mas esse gordo aí era referente à criatura avarenta. Entendeste? Criatura o quê? Gosta de din-din. Mercenário. Esse daí ele puxou. Tu sabe, né? Fazemos qualquer negócio. Tamo junto. Pagaremos de bom grado. Declarou o sobrinho de Dom Inácio, mais animado. Que são 50 francos para ter a sua preferida. Agora, reverendo, ainda um outro favor. Acrescentou a filha de Jacques resolutamente. Precisamos ver o local em que foi sepultada Madalena Villamil, nossa prima, na data de ontem. O abade tomou maquinalmente o caderno e perguntou. Madalena Villar? Há evidente equívoco. Interpôs a moça, acompanhando a leitura. O nome de família é Villamil. Rogo-lhe o obséquio de uma corrigenda. O superintendente esboçou um sorriso e explicou. A retificação, porém, custa mais 50 francos. Não vos admireis, filhos. A caridade da igreja assim exige. Do melhor grado. Redarguiu Susana sem vacilação. Já foi 100 francos essa brincadeira. O abade Montreux retificou o nome, mas Susana ainda não se dava por satisfeita.
Agora, disse ela com naturalidade. desejo uma certidão ou cópia dos registros. O reverendo, mais 50 francos. Isso é rápido. O reverendo não teve dificuldade em atender ao novo pedido, depois de exigir mais umas dezenas de francos. A prima de Cirilo, não obstante a paisagem fúnebre do momento, não dissimulava a satisfação que lhe ia na alma. Ao retirar-se, depois nas mãos do superintendente surpreso, a quantia de 100 escudos, assim dobrando as exigências de sua tabela. Dobrou. E ela pensando, ganhei. Exatamente. O sepulcro destinado ao fidalgo espanhol foi escolhido junto ao presumido túmulo da filha. Consumara-se o passo decisivo para a dolorosa modificação do destino de nossas personagens. Aqui ele até coloca, o Emmanuel é muito feliz para variar, quando ele coloca assim, olha. Consumara-se o passo decisivo para a dolorosa modificação do destino de nossas personagens. Ou seja, eles reencarnaram, mas não foi para passar por isso. Quando você matricula um filho na escola, tu matricula sabendo que o menino vai repetir? Qual é o teu desejo? É que ele passe de ano, que ele aprenda, que ele faça, que seja um verdadeiro sucesso. Só que o menino tem o livre-arbítrio dele. Por mais que você dê tudo, se o menino for rebelde, ele vai repetir, porque ele não quer aprender. Então, tudo nosso Pai organiza para que nós possamos vir à Terra, tirar um 10. Então, ela nesse momento, junto com o Antero, está mudando a vida deles e a dos personagens. Então, o escândalo é necessário, mas ai daqueles que cometem o escândalo. A Madalena está aí na condição de aparentemente uma vítima, uma vez mais. Vítima justamente de Susana, uma vez mais. Antero, com essa paixão enlouquecida, arrumando mais encrenca ainda para eles. Gente, uma coisa simples, pequena, em menos de 2 horas, ela muda toda uma encarnação. Assim somos nós. E assim, o legal que o Emmanuel, é legal que ele põe as palavras que diz assim, dolorosa modificação. Porque a gente sempre pensa, né, os planos perfeitos, vai dar certo, a gente ficar imaginando o risonho, vai ser assim. Não tem aquela coisa que a gente já falou várias vezes, assim, obedecer aos desígnios de Deus. Não é para ti isso agora. Então ela muda o destino e aí ela está, né, super feliz, ela está com a alma alegre. E ela deve estar pensando, ganhei, né? E na realidade, perdeu. Porque ela vai estar trazendo dor para ela e dor para todos os outros. Todos dois. A gente pensa que, né? E a gente faz muito isso, né? Achando, não desisto, não vou parar enquanto eu não conseguir. E às vezes é abrir mão disso, deixa aí que não pratica. É Vera. Entendemos? Uma coisinha, 1 minuto. Com energia incrível, Susana cooperou em todas as providências necessárias ao sepultamento de Dom Inácio, valendo-se de Pierre nesse sentido. Em seguida, mandou que o servo a esperasse no posto de muda, a poucos quilômetros de Paris, e auxiliou Antero até que Madalena convalescesse. Para o sobrinho dos Villamil, essa colaboração foi preciosa, permitindo-lhe reparar a fadiga imensa. Desejosa de captar-lhe uma simpatia cada vez mais profunda, a jovem irlandesa tudo fez pelas melhoras da enferma. Esforços esses que Antero acompanhava com um sorriso de sincero reconhecimento. Ela sabia tanto da necessidade de não fazer isso, que ela deseja salvar Madalena. Porque seria muito mais simples se Madalena morresse. Ela trabalha, ela se esforça, porque seria melhor que Madalena sumisse.
Uma energia incrível, é a consciência de culpa, porque ela sabe que ela não poderia fazer isso. Então, para aliviar a própria consciência, o que ela faz? Não, eu não matei. Só fiz mudar o nome. Para que eu possa ser atendida nos meus desejos. E aí, todo esse processo de cuidar de Madalena. Ao fim de uma semana, Madalena estava em via de franca convalescência. A morte do genitor causara-lhe profunda consternação. E é mais ou menos o período, né? São 7 dias, né? Fora o tempo de incubação, né? A morte do genitor causara-lhe profunda consternação, mas a esperança de reunir-se em breve ao esposo renovava-lhe as energias. Ante suas perguntas afetuosas, Susana explicava que o pai não pudera vir a Paris por ter sido igualmente empestado, mas haveria de o fazer tão logo lhe permitisse as forças restauradas. E a Susana não pegava a varíola. Ela está... O fluido vital dela é poderosíssimo, né? Até a peste. É para nós entendermos que ela estava verdadeiramente em provação. Não era para eles pegarem varíola, era para eles auxiliarem abnegadamente, sem tecer plano. Mas você tem dúvida? Não tenha dúvida disso. Nada acontece por um acaso. Se você não procurou, porque tem que dizer, nada acontece por acaso. Sim, mas tem coisa que você procura. Se você se embriagar, pegar um carro e a 160 por hora, o que você quer? Isso é suicídio. Se você começar a usar drogas fortes, em doses ainda cada vez maiores, você vai o quê? Vai ter uma overdose. Isso é coincidência? Não tinha. Isso foi o uso do livre-arbítrio, o mau uso do livre-arbítrio. Então, aqui nesse processo, nós vamos nos deparar com o quê? Com essa criatura? Usando mal o seu livre-arbítrio. Então, a aprovação era justamente o quê? Está saudável, está tudo escrito. Olha, você vai para lá, ela vai pegar a varíola e você vai ter a oportunidade de ajudá-la a se salvar. Você vai cuidar dela. Você vai cuidar dela sem interesse. Nunca. Aí ela prometo. Preste atenção, você vai mudar a sua vida. Aí fez tudo ao contrário. Ela cuidou. Ela ajudou, ela fez tudo direitinho. Vamos lá. Ante suas perguntas afetuosas, Susana explicava que o pai não pudera vir a Paris por ter sido igualmente empestado, mas haveria de o fazer tão logo lhe permitisse as forças restauradas. E Cirilo? Perguntou, logo que voltara a si do estado delirante. Não há em Blois notícias de sua chegada à América? Por enquanto, nada de positivo. Esclarecia a outra, Susana. Mas, ensaiando a trama do criminoso drama, Susana acentuava. Amigos recentemente chegados do Ulster afirmaram-nos que 2 embarcações do capitão Clinton haviam naufragado no litoral da colônia distante, mas até agora temos esperado ansiosamente informes detalhados do sinistro. A pobre senhora considerou muito pálida. Como isso me assusta! Espero em Deus nada haja acontecido de mal, pois de há muitos meses venho entregando Cirilo à proteção da Virgem Santíssima. Também eu. Ajuntou a jovem com veneno nos lábios. Foi para acabar, né? Também fala, eu, fala na Santa Virgem Maria. Eu também. Olha, eu acho que os amigos espirituais nessa hora devem ter olhado bem assim para ela. Nós estávamos lá no cemitério vendo ela trocando tudo. Ela ainda fala: Ô mãe. Oh, meu Deus. Também eu. Ajuntou a jovem. Estou certa de que a providência divina não nos esquecerá. Cenas do próximo capítulo. Vamos fazer a nossa prece? Alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento aqui presente, encarnado? Eu faço.
Obrigada, professor. Bondoso Mestre, querido amigo Jesus, há quantos séculos Tu nos acompanhas, Senhor, pacientemente, ouvindo-nos pretextar, adiar, postergar esse encontro contigo e conosco mesmo. E agora em que a nossa espiritualidade se ensaia, te pedimos, Mestre, o amparo dos Teus mensageiros, daquele Espírito amigo que aceitou caminhar conosco mais próximo no dia a dia, nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, para que nesses momentos de dúvida, de reflexões, nós possamos nos lembrar de Ti, Senhor, e nos deixarmos conduzir pelas luzes da doutrina espírita, e assim fazermos a coisa como deve ser feita. Segura em nossa mão, conduz-nos em Teus braços, mas pela estrada do bem. Que a Tua paz nos envolva, agora e sempre, que assim seja.